para os jogadores do Flamengo que ficaram quase uma semana aí em Porto Alegre, então é merecido, né? Evidentemente, não só pela classificação, mas em função do trabalho que eles fizeram, né? Precisam descansar, recuperar, ficar com a família, isso também é importante, esse extracampo. E na sexta-feira se reapresentam normalmente, o famoso amanhã, no CT Ninho do Urubu, para enfrentar a equipe do Vitória às 9 horas da noite na próxima segunda-feira e para virar a chavinha para o Campeonato Brasileiro. É importante vencer o Vitória, até porque o Palmeiras já vai pegar o Sport dentro de casa, então já é 3 pontos praticamente certo, né, para o Palmeiras acabar conquistando, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Ó, quero desejar meu feliz aniversário aqui para Agustin Rossi, né, que sequer sujou o seu uniforme nessa eliminatória, né? Se ele quiser repetir o uniforme, ele vai poder repetir normalmente, sem ter que levar a máquina de lavar. Parabéns, Agustin Rossi, que Deus te abençoe, tá, meu querido? Você é merecedor. Você sabe que eu pego um pouco no seu pé, mas não tem jeito. Torcedor raiz é que elogia, mas que pega no pé também. Mas nesse confronto contra o Inter não foi nem exigido, né? Porque o Flamengo se impôs tanto, né, que não precisou nem ativar o seu goleiro, beleza? Galera, eu queria chamar a atenção aqui para vocês de um negócio que eu acho impressionante no Plata. Eu acho que poucas vezes é destacado. Queria saber se você tem essa mesma visão. O falso 9 é um cara que destaca bastante isso e chama o Gonçalo Plata, inclusive, de sorveteiro. E eu vou chamar ele de sorveteiro também a partir de então, porque ele tem uma característica da casquinha. Você joga a bola nele, ele puff, e olha que ele não é grandão não, viu? Ele é mais ou menos aí da minha altura. A diferença entre mim e ele, entre eu e ele, é que ele tem uma compreensão física bem melhor do que a minha, né? Eu nunca conseguiria dar aqueles saltos que ele dá para cabecear, mas ontem, além da casquinha, ele é muito bom de cabeça. Ontem, o passe que ele dá pro De Arrascaeta de cabeça. A casquinha do gol do Bruno Henrique na Supercopa do Brasil contra o Botafogo é de cabeça. A casquinha que ele dá pro Gabigol na final da Copa do Brasil do ano passado, o passe que ele dá é de cabeça. O passe que ele dá contra o Ceará nesse ano pro gol do De Arrascaeta é de cabeça. É impressionante. Será que Gonçalo Plata seria o maior cabeceador de todos os tempos? Porque é impressionante como ele é bom. Muita gente destaca ele pelos dribles, pela velocidade, pelo aspecto físico, pela raça, porque ele volta para marcar. Ontem ele foi capaz de realizar 9 desarmes, mas é impressionante como ele é bom de cabeça, o sorveteiro Gonçalo Plata, cara. Então é algo que eu vi alguns colegas comentando, sobretudo o falso 9, falei, cara, vou trazer pro vídeo porque é um tema relevante pra gente debater sobre isso. Só não pode ficar com dor de cabeça, hein, Plata? Porque toda hora, né, ei, piadinha nível praça nossa, é brincadeira, hein? Negócio é o seguinte, minha gente, a imprensa gaúcha confirmou o tal do papel picado que jogaram lá, que ficou aquele papel de plata, né? Todo, rapaz, para cada gol do Flamengo durante a semana, né, tinha ali um papel picado, né? Porque o Flamengo, no final das contas, no agregado, meteu 6 no Internacional. Segundo o jornalista Diogo Olivier, ele falou o seguinte: foi comprado um papel que não era para ser de prata, era para ser branco. E foi comprado na quantidade errada. Ih, rapaz! Além disso, o papel foi lançado de forma errada. Em resumo, compraram o papel errado, quantidade errada e lançado no momento errado. Hat-trick, música no Fantástico. Os torcedores e os jogadores ficaram irritadíssimos, os torcedores queriam entrar em campo para tirar o papel. O Inter pretendia fazer uma pressão nos primeiros 15 minutos, mas acabou indo para o espaço. O Inter vai abrir uma investigação, não sei como eu chamo, se é CPI do papel picado ou Platagate, em função lá do FIFA Gate, né, que prendeu vários dirigentes acusados de corrupção
na FIFA, inclusive dirigentes brasileiros, né? Tem gente aí que não viaja para o exterior até hoje em função disso, né? Um ex-presidente da CBF. Mas voltando para o debate aqui, cara, isso aí influenciou, mas soltasse antes, soltasse ali depois, não ia soltar, porque não ia ganhar, né? Naturalmente, do Flamengo. Não ia mudar em nada. Não ia mudar em nada, porque o Flamengo começou de forma avassaladora. Aliás, de acordo com a Conmebol, o Internacional pode ser multado por cada minuto de atraso, num valor mínimo de 20 mil dólares e podendo chegar a 50 mil dólares. Só tem que falar para a Conmebol, que o pessoal lá do Internacional, eles não são muito afeitos a ficar pagando negócio de multa não, viu? Nem multa, nem contrato de jogadores, não paga nada. Então, o que tem que fazer, na realidade, é a Conmebol entrar na FIFA. Porque se não entrar na FIFA botando pressão, além deles não pagarem a Conmebol, eles vão seguir contratando jogadores aí, assim como fizeram com o Flamengo e estão fazendo até hoje. Aliás, uma coisa que não pode passar batido, tá, pessoal? Repudio de forma veemente o que aconteceu na Argentina no jogo da Universidade do Chile contra o Independente. Teve um torcedor lá que se tacou, o negócio, cara, cenas assim, lamentáveis, tá? O Flamengo vai jogar na Argentina, os torcedores do Flamengo vão à Argentina, não é contra o Independente, é contra o Estudiantes, mas espero que as autoridades argentinas tomem as devidas providências para promover a segurança dos torcedores do Flamengo que irão lá ver Flamengo e Estudiantes, porque o que aconteceu ontem foi gravíssimo e não pode passar despercebido de forma nenhuma e gera preocupação para o torcedor rubro-negro que vai à Argentina para apurar o seu time e tem que mesmo, não tenha medo, por mais que isso seja difícil, vai em grupo, não vai separado, vai em grupo, mas vamos lá, a Argentina é um país relativamente próximo, né? Faz fronteira com o Brasil, não é uma Colômbia, né? Se tem dinheiro, tem oportunidade, tem tempo, vai no jogo, eu vou, apesar de não estar indo em todos, o Gordola tá indo, nesse da Argentina eu vou, só tô esperando sair a data aí para fazer essa cobertura maravilhosa para vocês, beleza? Pessoal, o Flamengo não sofreu gols em 30 jogos dos das 51 partidas disputadas na temporada 2025, das 34 vitórias do Flamengo no ano, em 25 delas o Flamengo sequer tomou um gol. É uma das melhores defesas do futebol brasileiro dos últimos tempos. E isso é um quesito muito importante para as duas competições, evidente, para os pontos corridos também, mas para o mata-mata sobretudo, porque se você tem um mínimo de um aproveitamento no ataque, você não é vazado, você vence o jogo. É um cálculo básico, matemático. Falar um negócio aqui para vocês. Chega a ser tão patética essa declaração do presidente do Internacional, o Alessandro Barcelos, né, dizendo que porque o Flamengo ganha mais, isso tem que ser discutido. Engraçado que ele não se preocupa com Juventude, com Caxias do Sul, com Novo Hamburgo, com Cruzeiro do Rio Grande do Sul, com Ipiranga, com Brasil de Pelotas, né? Com esses times ele não se preocupa. Não se preocupava lá em 2010, quando o Internacional tinha um time muito mais qualificado do que o Flamengo, em função da desorganização financeira e sistemática no geral que o Flamengo vivia, né? E aí, além de tudo isso, não paga o Thiago Maia. E temos um cenário no futebol brasileiro em que, mais uma vez, o presidente do Tajeres, aí eu vou colocar no balaio um outro clube que não paga ninguém, que é o Corinthians, né? Só pagou o Flamengo porque o Flamengo ficou ali fazendo pressão para pagar o Neneca, para pagar o Mateuzinho, que só veio para pagar esse ano aí, atrasar a parcela, que é o presidente do Tajeres. O cara lá tá pé da vida com o Corinthians, porque o Corinthians contratou o Rodrigo Garro e não pagou até hoje. Aliás, pagou. Vamos ler aqui. Só pagaram a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil. Só não tem o melhor 10 do Brasil, eu discordo de você, tá, o presidente Tajeres? Jogando 2 anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália. O espertinho que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão. É uma vergonha o que faz ser dirigente. Tá lá o cara sem um jogador, o Corinthians reforçado.
assim como é o caso do Internacional, dá para traçar um paralelo, e não paga lá o Tajeres de Córdoba. É importante que a gente fale sobre isso, até para a gente ganhar volume nesse debate para falar sobre o fair play financeiro, porque é engraçado. Quando fala-se em criar uma liga no futebol brasileiro, fala muito em direito de transmissão. Ah, porque os direitos de transmissão, o Flamengo tem que ganhar menos, porque está aí o fair play financeiro. E o fair play financeiro vai ser colocado em prática, né? É conveniente só debater a pauta dos direitos de transmissão e não falar sobre o fair play financeiro, que nada mais é você gastar o que você arrecada. Não se trata de teto de gastos. Ó, só pode gastar até tanto. Não é isso, gente. É você gastar de forma responsável financeiramente falando, respeitando a sua arrecadação. Isso evita que esses clubes se endividem e sejam caloteiros. Isso tem que ser colocado em prática no Brasil. O Flamengo ontem superou o São Paulo na Copa Libertadores da América após a classificação em cima do Internacional. O Flamengo chegou ao número de 106 triunfos, tá? Em 188 jogos. O São Paulo tem 105 vitórias na Libertadores em 217 disputadas, galera. Então, o Flamengo ultrapassando o São Paulo nessa marca importante. E, cara, que o Flamengo seja tetra, que aí ninguém vai parar o rubro-negro. Ninguém vai parar. Nós somos o único tetra da Libertadores no Brasil. Você abaixa sua bola aí, acabou. Não vai ter argumento. Já não tem, né? Se for tetra, então, aí, meu amigo, ferrou de vez, tá? Galera, o goleiro do Flamengo, Agustin Rossi, ontem destacou a dominância no Flamengo nos 2 confrontos diante da equipe do Internacional. E o aniversariante de hoje disse: primeiro é enaltecer o jogo de hoje. Enaltecer os 3 jogos, na verdade, que jogamos contra o Inter. Fomos dominantes e estou feliz pela classificação, falou o Agustin Rossi. A gente sempre tenta melhorar. Temos um treinador que gosta de olhar vídeos, olhar o rival. A gente sabe que não vai sair da forma perfeita, mas tentamos corrigir sempre. Tentamos não deixar cair a intensidade no segundo tempo. E ontem, de fato, o Flamengo foi intenso no primeiro tempo e foi intenso no segundo tempo. E por isso que eu sigo repetindo, falando que é importante que esse jogo contra o Vitória aconteça na segunda-feira, que dá tempo, né, do tal do recovery, como eles chamam aí em inglês, né, um termo usado em inglês, da recuperação dos jogadores para esse embate pelo Campeonato Brasileiro, até para manter essa intensidade. O Samuel Lino, na Zona Mista, comentou sobre o gigantismo do Flamengo e por que jogadores do futebol europeu estão vindo para o Flamengo. O Flamengo é um clube gigantesco que proporciona grandes condições aos jogadores. Isso faz os jogadores da Europa quererem vir jogar no Brasil e no Flamengo. É uma grande estrutura. Quando o jogador tem o sonho de ir para a Europa, é um caso diferente, mas hoje eu vejo o Flamengo muito acima dos clubes de muitos clubes europeus, não de todos, evidentemente. É um gigante aqui da América do Sul, falou Samuel Lino, né? Que por mais que o pessoal tá reclamando, né? Não todo mundo. Pô, Pedrão, no primeiro jogo lá contra o Atlético, o cara até jogou bem, mas o cara tá se adaptando. Ontem, bem ou mal, participou do gol. Ele, quem faz a jogada, vai para cima do lateral do Internacional, Aguirre, dá um drible, corta, bate pro gol, o Rocher. Ah, o goleiro falhou. Aí é problema dele. Nossa zaga falhou lá na saída de bola contra o Atlético Mineiro. Os caras aproveitaram. Falhas são inerentes ao jogo de futebol. Vão acontecer a todo momento. Agora, a questão é aproveitar, assim como o Flamengo aproveitou no duelo de ontem. Falando em duelo, no próximo sábado o Flamengo enfrenta a equipe do Barcelona, torcedor rubro-negro, no estádio do Maracanã, sub-20. Para esse confronto já foram vendidos 31.252 bilhetes. A carga total é de 38 mil torcedores. O Flamengo não deve deixar à disposição todo o Maracanã, porque não tem expectativa que venda todos os ingressos. É um mundial, mas é uma partida sub-20, naturalmente, né? E, cara, já vários clubes no Brasil não botam 30 mil torcedores num jogo
do time principal. O Fluminense, por exemplo, vira e mexe. O Botafogo, então, eu não vou nem falar, né? Para não parecer humilhação. Galera, há um mês das quartas de final da Libertadores da América, o Flamengo espera reforços para o duelo diante da equipe do Estudiantes, além do Eric Pulgar, que hoje é o único jogador que está no departamento médico do Flamengo, e o Felipe Luiz revelou que ele deve voltar a tempo, né? Para a próxima fase diante da equipe do Estudiantes, aí o que até vai virar uma dor de cabeça boa para ele decidir quem vai jogar nesse meio de campo do Flamengo. O Flamengo segue ativo na janela de transferências para a contratação de jogadores, tá? Sobre o Pulgar, vou trazer aspas que o Felipe falou. Não sabia que faltava um mês para o jogo contra o Estudiantes. O meu pensamento é vir no Vitória, que é o próximo jogo, segunda. Não sabia, mas já que falta um mês, minha esperança é recuperar Pulgar. O mês pode ser que volte. Até lá, muita coisa pode acontecer, pode ter certeza. E aí, pelo que eu apurei, pelos colegas do GE apuraram, muita coisa pode acontecer até lá. Felipe Luiz não estaria se referindo apenas em relação ao Pulgar, tá? Mas também em relação à evolução dos jogadores recém-chegados, como o Saúl já está evoluindo, para os jogadores do Flamengo que ficaram quase uma semana aí em Porto Alegre, então é merecido, né? Evidentemente, não só pela classificação, mas em função do trabalho que eles fizeram, né? Precisam descansar, recuperar, ficar com a família, isso também é importante, esse extracampo. E na sexta-feira se reapresentam normalmente, o famoso amanhã, no CT Ninho do Urubu, para enfrentar a equipe do Vitória às 9 horas da noite na próxima segunda-feira e para virar a chavinha para o Campeonato Brasileiro. É importante vencer o Vitória, até porque o Palmeiras já vai pegar o Sport dentro de casa, então já é 3 pontos praticamente certo, né? Para o Palmeiras acabar conquistando, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Quero desejar meu feliz aniversário aqui para Agustin Rossi, né? Que sequer sujou o seu uniforme nessa eliminatória, né? Se ele quiser repetir o uniforme, ele vai poder repetir normalmente, sem ter que levar a máquina de lavar. Parabéns, Agustin Rossi, que Deus te abençoe, tá, meu querido? Você é merecedor. Você sabe que eu pego um pouco no seu pé, mas não tem jeito. Torcedor raiz é que elogia, mas que pega no pé também. Mas nesse confronto contra o Inter não foi nem exigido, né? Porque o Flamengo se impôs tanto, né, que não precisou nem ativar o seu goleiro, beleza? Galera, eu queria chamar a atenção aqui para vocês de um negócio que eu acho impressionante no Plata. Eu acho que poucas vezes é destacado. Queria saber se você tem essa mesma visão. O Falso 9 é um cara que destaca bastante isso e chama o Gonçalo Plata, inclusive, de sorveteiro. E eu vou chamar ele de sorveteiro também a partir de então, porque ele tem uma característica da casquinha. Você joga a bola nele, ele... Puff, e olha que ele não é grandão não, viu? Ele é mais ou menos ali da minha altura. A diferença entre mim e ele, entre eu e ele, é que ele tem uma compreensão física bem melhor do que a minha, né? Eu nunca conseguiria dar aqueles saltos que ele dá para cabecear, mas ontem, além da casquinha, ele é muito bom de cabeça, cara. Ontem, o passe que ele dá pro De Arrascaeta de cabeça. A casquinha do gol do Bruno Henrique na Supercopa do Brasil contra o Botafogo é de cabeça. A casquinha que ele dá pro Gabigol na final da Copa do Brasil do ano passado, o passe que ele dá é de cabeça. O passe que ele dá contra o Ceará nesse ano pro gol do De Arrascaeta é de cabeça. É impressionante. Será que Gonçalo Plata seria o maior cabeceador de todos os tempos? Porque é impressionante como ele é bom. Muita gente destaca ele pelos dribles, pela velocidade, pelo aspecto físico, pela raça, porque ele volta para marcar. Ontem ele foi capaz de realizar 9 desarmes, mas é
impressionante como ele é bom de cabeça, o sorveteiro Gonçalo Plata, cara. Então é algo que eu vi alguns colegas comentando, sobretudo o Falso 9, falei, cara, vou trazer pro vídeo que é um tema relevante pra gente debater sobre isso. Só não pode ficar com dor de cabeça, hein, Plata? Porque toda hora, né, aí, piadinha nível praça nossa, é brincadeira, hein? Negócio é o seguinte, minha gente, a imprensa gaúcha confirmou o tal do papel picado que jogaram lá, que ficou aquele papel de plata, né? Todo, rapaz, para cada gol do Flamengo durante a semana, né, tinha ali um papel picado, né? Porque o Flamengo, no final das contas, no agregado, meteu 6 no Internacional. Segundo o jornalista Diogo Olivier, ele falou o seguinte: foi comprado um papel que não era para ser de prata, era para ser branco. E foi comprado na quantidade errada. Ih, rapaz! Além disso, o papel foi lançado de forma errada. Em resumo, compraram o papel errado, quantidade errada e lançado no momento errado. Hat-trick, música no Fantástico. Os torcedores e os jogadores ficaram irritadíssimos, os torcedores queriam entrar em campo para tirar o papel. O Inter pretendia fazer uma pressão nos primeiros 15 minutos, mas acabou indo para o espaço. O Inter vai abrir uma investigação, não sei como eu chamo, se é CPI do papel picado ou Platagate, em função lá do FIFA Gate, né, que prendeu vários dirigentes acusados de corrupção na FIFA, inclusive dirigentes brasileiros, né? Tem gente aí que não viaja para o exterior até hoje em função disso, né? Um ex-presidente da CBF. Mas voltando para o debate aqui, cara, isso aí influenciou, mas soltasse antes, soltasse ali depois, não ia soltar, porque não ia ganhar, né? Naturalmente, do Flamengo. Não ia mudar em nada. Não ia mudar em nada, porque o Flamengo começou de forma avassaladora. Aliás, de acordo com a Conmebol, o Internacional pode ser multado por cada minuto de atraso num valor mínimo de 20 mil dólares e podendo chegar a 50 mil dólares. Só tem que falar para a Conmebol, que o pessoal lá do Internacional, eles não são muito afeitos a ficar pagando negócio de multa não, viu? Nem multa, nem contrato de jogadores, não paga nada. Então, o que tem que fazer, na realidade, é a Conmebol entrar na FIFA. Porque se não entrar na FIFA botando pressão, além deles não pagarem a Conmebol, eles vão seguir contratando jogadores aí, assim como fizeram com o Flamengo e estão fazendo até hoje. Aliás, uma coisa que não pode passar batido, tá, pessoal? Repudio de forma veemente o que aconteceu na Argentina no jogo da Universidade do Chile contra o Independente. Teve um torcedor lá que se tacou, negócio, cara, cenas assim, lamentáveis, tá? O Flamengo vai jogar na Argentina, os torcedores do Flamengo vão à Argentina, não é contra o Independente, é contra o Estudiante, mas espero que as autoridades argentinas tomem as devidas providências para promover a segurança dos torcedores do Flamengo que irão lá ver Flamengo e Estudiante, porque o que aconteceu ontem foi gravíssimo e não pode passar despercebido de forma nenhuma e gera preocupação para o torcedor rubro-negro que vai à Argentina para apurar o seu time. E tem que mesmo, não tenha medo, por mais que isso seja difícil, vai em grupo, não vai separado, vai em grupo, mas vamos lá. A Argentina é um país relativamente próximo, né? Faz fronteira com o Brasil, não é uma Colômbia, né? Se tem dinheiro, tem oportunidade, tem tempo, vai no jogo. Eu vou, apesar de não estar indo em todos, o Gordola tá indo. Nesse da Argentina eu vou, só tô esperando sair a data aí para fazer essa cobertura maravilhosa para vocês, beleza? Pessoal, o Flamengo não sofreu gols em 30 jogos dos das 51 partidas disputadas na temporada 2025, das 34 vitórias do Flamengo no ano, em 25 delas o Flamengo sequer tomou um gol. É uma das melhores defesas do futebol brasileiro dos últimos tempos, e isso é um quesito muito importante para as duas competições, evidente, para os pontos corridos também, mas para o mata-mata sobretudo, porque se você tem um mínimo de um aproveitamento no ataque, você não é vazado, você vence o jogo. É um cálculo básico, matemático.
falar um negócio aqui para vocês. Chega a ser tão patética essa declaração do presidente do Internacional, o Alessandro Barcelos, né, dizendo que, porque o Flamengo ganha mais, isso tem que ser discutido. Engraçado que ele não se preocupa com Juventude, com Caxias do Sul, com Novo Hamburgo, com Cruzeiro do Rio Grande do Sul, com Ipiranga, com Brasil de Pelotas, né, com esses times ele não se preocupa. Não se preocupava lá em 2010, quando o Internacional tinha um time muito mais qualificado do que o Flamengo, em função da desorganização financeira e sistemática no geral que o Flamengo vivia, né? E aí, além de tudo isso, não paga o Thiago Maia. E temos um cenário no futebol brasileiro em que, mais uma vez, o presidente do Tajeres, aí eu vou colocar no balaio um outro clube que não paga ninguém, que é o Corinthians, né? Só pagou o Flamengo porque o Flamengo ficou ali fazendo pressão para pagar o Neneca, para pagar o Mateuzinho, que só veio para pagar esse ano aí, atrasar a parcela, que é o presidente do Tajeres. O cara lá tá pé da vida com o Corinthians, porque o Corinthians contratou o Rodrigo Garro e não pagou até hoje. Aliás, pagou. Vamos ver aqui. Só pagaram a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil. Só não tem o melhor 10 do Brasil, eu discordo de você, tá, o presidente do Tajeres. Jogando 2 anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália. O espertinho que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão. É uma vergonha o que faz ser dirigente. Tá lá o cara ser um jogador, o Corinthians reforçado, assim como é o caso do Internacional, dá para traçar um paralelo, e não paga lá o Tajeres de Córdoba. É importante que a gente fale sobre isso, até para a gente ganhar volume nesse debate para falar sobre o fair play financeiro, porque é engraçado. Quando fala-se em criar uma liga no futebol brasileiro, fala muito em direito de transmissão. Porque os direitos de transmissão, o Flamengo tem que ganhar menos, porque está aí o fair play financeiro. E o fair play financeiro vai ser colocado em prática? Né? É conveniente só debater a pauta dos direitos de transmissão e não falar sobre o fair play financeiro, que nada mais é você gastar o que você arrecada. Não se trata de teto de gastos. Só pode gastar até tanto. Não é isso, gente. É você gastar de forma responsável financeiramente falando, respeitando a sua arrecadação. Isso evita que esses clubes se endividem e sejam caloteiros. Isso tem que ser colocado em prática no Brasil. O Flamengo ontem superou o São Paulo na Copa Libertadores da América após a classificação em cima do Internacional. O Flamengo chegou ao número de 106 triunfos, tá? Em 188 jogos. O São Paulo tem 105 vitórias na Libertadores em 217 disputadas, galera. Então, o Flamengo ultrapassando o São Paulo nessa marca importante. E, cara, que o Flamengo seja tetra, que aí ninguém vai parar o rubro-negro. Ninguém vai parar. Nós sou o único tetra da Libertadores no Brasil. Você abaixa sua bola aí. Acabou. Não vai ter argumento. Já não tem, né? Se for tetra, então, aí, meu amigo, ferrou de vez, tá? Galera, o goleiro do Flamengo, Agustin Rossi, ontem destacou a dominância no Flamengo nos 2 confrontos diante da equipe do Internacional. E o aniversariante de hoje disse: primeiro é enaltecer o jogo de hoje. Enaltecer os 3 jogos, na verdade, que jogamos contra o Inter. Fomos dominantes e estou feliz pela classificação, falou o Agustin Rossi. A gente sempre tenta melhorar. Temos um treinador que gosta de olhar vídeos, olhar o rival. A gente sabe que não vai sair da forma perfeita, mas tentamos corrigir sempre. Tentamos não deixar cair a intensidade no segundo tempo. E ontem, de falta, o Flamengo foi intenso no primeiro tempo e foi intenso no segundo tempo. E por isso que eu sigo repetindo, falando que é importante que esse jogo contra o Vitória aconteça na segunda-feira, que dá tempo, né, do tal do recovery, como eles chamam aí em inglês, né, um termo usado em inglês, da recuperação dos jogadores para esse embate pelo Campeonato Brasileiro, até para manter essa intensidade. O Samuel Lino, na Zona Mista, comentou sobre o gigantismo do Flamengo e por que jogadores do futebol europeu estão vindo para o Flamengo.
O Flamengo é um clube gigantesco que proporciona grandes condições aos jogadores. Isso faz os jogadores da Europa quererem vir jogar no Brasil e no Flamengo. É uma grande estrutura. Quando o jogador tem o sonho de ir para a Europa, é um caso diferente, mas hoje eu vejo o Flamengo muito acima dos clubes de muitos clubes europeus, não de todos, evidentemente. É um gigante aqui da América do Sul, falou Samuel Lino, né? Que por mais que o pessoal tá reclamando, né? Não todo mundo. Pô, Pedrão, no primeiro jogo lá contra o Atlético, o cara até jogou bem, mas o cara tá se adaptando. Ontem, bem ou mal, participou do gol. Ele, quem faz a jogada, vai para cima do lateral do Internacional Aguirre, dá um drible, corta, bate pro gol, o Rocher. Ah, o goleiro falhou. Aí é problema dele. Nossa zaga falhou lá na saída de bola contra o Atlético Mineiro. Os caras aproveitaram. Falhas são inerentes ao jogo de futebol. Vão acontecer a todo momento. Agora, a questão é aproveitar, assim como o Flamengo aproveitou no duelo de ontem. Falando em duelo, no próximo sábado o Flamengo enfrenta a equipe do Barcelona, torcedor rubro-negro, no estádio do Maracanã, sub-20. Para esse confronto já foram vendidos 31.252 bilhetes. A carga total é de 38 mil torcedores. O Flamengo não deve deixar à disposição todo o Maracanã, porque não tem expectativa que venda todos os ingressos. É um mundial, mas é uma partida sub-20, naturalmente, né? E, cara, já vários clubes no Brasil não botam 30 mil torcedores num jogo do time principal. O Fluminense, por exemplo, vira e mexe. No Botafogo, então, eu não vou nem falar, né? Para não parecer humilhação. Galera, há um mês das quartas de final da Libertadores da América, o Flamengo espera reforços para o duelo diante da equipe do Estudiantes, além do Eric Pulgar, que hoje é o único jogador que está no departamento médico do Flamengo. E o Felipe Luiz revelou que ele deve voltar a tempo, né? Para a próxima fase diante da equipe do Estudiantes, é aí o que até vai virar uma dor de cabeça boa para ele decidir quem vai jogar nesse meio de campo do Flamengo. O Flamengo segue ativo na janela de transferências para a contratação de jogadores, tá? Sobre o Pulgar, vou trazer aspas que o Felipe falou. Não sabia que faltava um mês para o jogo contra o Estudiantes. O meu pensamento é vir no Vitória, que é o próximo jogo, segunda. Não sabia, mas já que falta um mês, minha esperança é recuperar Pulgar. O mês pode ser que volte. Até lá, muita coisa pode acontecer, pode ter certeza. E aí, pelo que eu apurei, pelos colegas do GE apuraram, muita coisa pode acontecer até lá. Felipe Luiz não estaria se referindo apenas em relação ao Pulgar, tá? Mas também em relação à evolução dos jogadores recém-chegados, como o Saúl já está evoluindo,